Amanhã decide quem você aguenta ser. Diga isso em voz baixa agora. Sinta a frase pousar no seu peito, como uma chave que pode abrir a porta do dia. Antes do primeiro alerta do celular, antes das demandas que exigem sua atenção, existe um momento, curto, silencioso, decisivo, onde você pode escolher com que rosto entrar no mundo. É nesse intervalo que a sua identidade se negocia. Você pode ser empurrado pela pressa, pela ansiedade, pelas reações, ou pode, deliberadamente, escolher uma postura que sustente quem você quer ser. Muitas pessoas acordam como um navio sem leme, movido pelas ondas do que chega primeiro, mensagens, notícias, expectativas alheias. O resultado é sempre o mesmo, o dia ditando a sua direção. Mas e se eu dissesse que pequenas práticas matinais, de poucos minutos, tendem a alterar a velocidade desse empurrão? Não é promessa de mágica, é cobrança por consistência. Amanhã define o campo no qual suas escolhas acontecem. Se você aceitar que amanhã tem esse papel, então cada hábito matinal passa a ser uma alavanca. O que você planta ali, cedo, tende a brotar no restante do dia. Hoje eu vou guiar você por um conjunto de meditações matinais, 10 âncoras curtas, inspiradas em princípios estoicos e em práticas de atenção plena, pensadas para serem feitas em 1 a 5 minutos cada. Cada uma tem um propósito claro, uma metáfora que ajuda a fixar a ideia, uma respiração guiada e uma ação prática para levar ao cotidiano. Você não precisa fazer todas num único dia. Escolha uma, experimente por 7 dias e veja como muda a textura do seu cotidiano. Antes de começarmos, um aviso. Isso não substitui orientação profissional. Não prometo cura instantânea, nem riqueza, nem solução mágica para todos os problemas. Falo de ferramentas que, aplicadas com regularidade, tendem a trazer mais clareza, presença e consistência emocional. Também é útil lembrar uma linha simples dos estoicos. Concentre-se no que depende de você. Epicteto dizia isso com simplicidade brutal. Conhecer a fronteira do seu controle é metade da batalha. Use essa ideia como mapa, não como rótulo. Como usar este guia? Ouça com atenção. Pratique as respirações comigo quando eu disser e reserve um gesto concreto ao final de cada meditação, algo que ocupe menos de 1 minuto, mas que ancore a intenção no dia. Se esta mensagem estiver chegando até você de um modo especial, repita mentalmente a frase âncora. Minha manhã decide quem eu aguento ser. E se quiser, escreva nos comentários qual meditação você escolhe testar hoje. Vou pedir isso só uma vez, depois seguimos. Meditação do propósito. Imagine-se ao amanhecer com uma bússola na mão. Não uma bússola para saber o norte geográfico, mas uma bússola do significado. Uma direção interna que dá prioridade ao que realmente importa. Essa meditação é um convite para alinhar uma tarefa ao seu propósito diário, não para resolver toda a vida, mas para escolher um foco que dê sentido às pequenas ações. Respire 3 vezes, com calma. Inspire contando até 3, segure um instante e expire contando até 4, sentindo o corpo se acomodar. No terceiro ciclo, pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim hoje? Deixe a resposta surgir sem forçar. Uma palavra, uma imagem, um nome pode aparecer. Anote mentalmente ou em voz baixa, se preferir. Hoje importa. Aplicação prática. Escolha apenas uma tarefa para alinhar ao propósito. Pode ser ligar para alguém importante, terminar a primeira versão de um texto, dedicar 20 minutos a aprender algo novo ou simplesmente caminhar com atenção. Comprometa-se a fazer essa tarefa antes de checar redes sociais ou e-mails. Esse pequeno alinhamento transforma o fio de um dia comum em uma sequência coerente de intenções. Se o propósito te dá direção, a integridade te dá chão. Meditação da integridade. Integridade é a qualidade que faz palavra e ação habitarem o mesmo corpo. Não é perfeição, é coerência. Esta meditação serve para que você ande o dia com uma pequena consistência. Não um ideal inalcançável, mas uma decisão prática de fazer uma escolha honesta quando ela surgir. Respire 3 vezes como antes. Inspire, segure, solte.
Enquanto respira, traga à mente uma decisão simples que você possa tomar hoje que reflita um dos seus valores, como dizer a verdade com gentileza, cumprir um prazo sem desculpas ou reservar tempo para alguém. Pergunte: como posso ser coerente com meus valores agora? Escute a resposta, mesmo que seja tímida. Aplicação prática. Identifique um gesto de integridade e realize-o nas próximas horas. Pode ser devolver um erro cometido, aceitar um não sem justificar demais ou cumprir uma promessa feita a si mesmo de rotina matinal. A coerência é um músculo que se fortalece com repetições pequenas. Depois de colocar o pé na estrada da integridade, a coragem aparece como companheira necessária. Meditação da coragem. Coragem não é a ausência de medo, é a escolha de agir apesar dele. Pense em coragem como um passo de cada vez, um salto pequeno que amplia sua zona de conforto sem querer explodir o mapa inteiro de uma vez. Esta meditação ajuda a identificar um medo manejável e a dar um passo concreto para enfrentá-lo. Respire 3 vezes, sentindo o ar encher a caixa torácica. No último sopro, sinta o corpo mais firme. Pergunte: qual medo eu enfrentarei hoje, por pequeno que seja? Talvez seja iniciar uma conversa delicada, tentar uma tarefa nova ou simplesmente expor uma ideia. Identifique o menor gesto que já conta como coragem. Aplicação prática. Dê esse passo ainda hoje. Pode ser enviar a mensagem que você vem adiando, levantar a mão numa reunião ou experimentar ao menos 10 minutos de algo desconfortável. A prática regular de pequenos atos de coragem compõe com o tempo uma postura mais ampla diante das dificuldades. E quando a ação encontra resistência interna, o autoconhecimento nos oferece sinais. Meditação do autoconhecimento. Autoconhecimento é o espelho onde você observa sem partir para a autocondenação. Não se trata de se julgar, mas de aprender a ler suas reações. Esta meditação propõe que você observe uma emoção que esteja presente agora, nomeie-a e faça uma nota sobre ela sem se identificar exclusivamente com ela. Respire 3 vezes, com atenção ao ritmo. Ao inspirar, note onde a sensação aparece no corpo. Ao expirar, permita que a observação crie espaço. Pergunte: o que minhas emoções me dizem agora? Dê a si mesmo permissão para responder com honestidade. Estou com medo porque... Sinto raiva ao pensar em... Estou cansado por... Não busque explicações profundas, apenas reconheça. Aplicação prática. Ao longo do dia, quando sentir essa emoção subir, faça uma pausa curta, 2 respirares profundos, e repita a nomeação. Isso cria um pequeno diafragma entre estímulo e reação, aumentando a probabilidade de escolher sua resposta em vez de simplesmente reagir. Autoconhecimento traz suavidade, e da suavidade nasce a capacidade de encontrar prazer no processo. Meditação da alegria na jornada. Alegria na jornada não é felicidade forçada, é a arte de notar uma beleza pequena no meio do trabalho. Quando você aprende a reconhecer pequenos pontos de luz, o dia perde seu tom monocromático de afazeres e ganha matizes. Respire 3 vezes. Enquanto respira, passe os olhos pela memória recente. O som das aves, um café quente, o rosto de alguém que sorriu. Pergunte: o que posso apreciar no processo hoje? Encontre um detalhe que vale a sua atenção. Aplicação prática. Escolha conscientemente um momento do dia para apreciar esse detalhe. Pode ser enquanto caminha para o trabalho, durante um intervalo ou ao realizar uma tarefa rotineira. Anuncie a si mesmo, ainda que mentalmente: agora vou perceber a beleza aqui. Esse movimento de atenção reduz a velocidade automática e permite que você colete pequenas doses de significado. Se a alegria te ajuda a ver cor no cotidiano, a intuição te ajuda a navegar com a bússola interna. Meditação da intuição. Intuição é uma sensação corporal ou um palpite que aponta para direções antes do pensamento analítico. Não é um substituto da razão, mas um complemento. Esta meditação convida você a checar a sensação interna antes de decidir, especialmente em questões pequenas que normalmente são resolvidas no piloto automático. Respire 3 vezes.
sentindo a base do corpo. Pergunte: o que minha sensação interna sugere? Observe qualquer impulso imediato sem julgar. Um leve desconforto, uma atração, um calor no peito. Faça uma pequena verificação. Se a decisão não implicar risco significativo, experimente seguir a intuição apenas por uma escolha simples hoje. Aplicação prática. Use a intuição numa decisão de baixo custo. Escolher o caminho diferente para o trabalho, aceitar um encontro ou tentar uma receita nova. Depois da ação, faça uma observação. Isso me trouxe mais alinhamento? Serve como feedback para afinar a sensibilidade. Até aqui, cada meditação é um tijolo na construção de uma manhã que decide quem você aguentará ser. Propósito da direção, integridade da base, coragem permite o movimento, autoconhecimento traz consciência, alegria colore a jornada, intuição oferece atalhos sutis. Essas práticas, feitas com consistência, tendem a criar um campo onde suas escolhas ficam menos à mercê do que aparece primeiro. Agora, uma instrução prática sobre como integrar este vídeo ao seu ritual. Não é preciso fazer todas as meditações de uma vez. Escolha uma para hoje, outra para amanhã. A ideia é construir hábito através de pequenas repetições. Se quiser, marque no seu calendário os dias em que praticou. A própria anotação cria um suporte externo à mudança interna. Lembre-se de manter uma atitude de curiosidade. Experimente sem exigir resultados imediatos. Se essa conversa está tocando você, repita mentalmente a frase âncora mais uma vez. Minha manhã decide quem eu aguento ser. E se fizer sentido, deixe nos comentários qual meditação você vai testar hoje. Apenas isso, um gesto simples de compromisso que tende a transformar intenção em ação. Quando a manhã pede solitude para clarificar o mapa interior, precisamos reservar tempo para o silêncio. Meditação da solitude. A solitude escolhida é um espaço de escuta, não é solidão sofrida, é retirada intencional para ouvir o que se move internamente. Nos primeiros minutos do dia, essa retirada é um gesto de respeito ao seu ritmo antes de ser absorvido pelas expectativas externas. Respire 3 vezes mais devagar. Ao expirar, imagine o ruído externo ficando um pouco mais distante, enquanto você permanece presente. Pergunte: o que eu preciso ouvir em silêncio hoje? Permita que respostas simples venham. Um reconhecimento de cansaço, um desejo de ação, um pedido de descanso. Aplicação prática. Reserve 3 minutos de silêncio agora ou nos próximos momentos para planejar sem barulho. Faça uma pequena lista mental de prioridades, sem se estressar com a quantidade. Esse breve exercício de solitude reduz a urgência reativa e aumenta a clareza. Do silêncio vem a razão aplicada ao que realmente depende de você. Meditação da razão. A razão aqui é uma ferramenta para separar o que você controla do que não controla. Inspirados pelos princípios estoicos, essa prática é um exercício de economizar energia emocional, direcionar esforço onde há influência, aceitar onde não há. Respire 3 vezes com foco. No terceiro ciclo, coloque diante de si a questão mais urgente do dia e pergunte: o que está sob meu controle nisso? Divida mentalmente em 2 colunas, ações possíveis e elementos fora do seu alcance. Reconheça que cada minuto gasto em algo fora do seu controle é um recurso desperdiçado. Aplicação prática. Escolha uma única ação da coluna que você controla e comprometa-se a realizá-la nas próximas horas. Quando a ansiedade surgir, retorne a este mapa mental. Você está agindo onde importa. Ser uma presença que ilumina o entorno não exige grandiosidade, exige intenção. Meditação de ser luz. Ser luz é uma metáfora para agir de modo que sua presença tenha efeito positivo no ambiente. Não é sobre salvar pessoas, mas sobre oferecer disponibilidade e calor humano em gestos pequenos e reais. Respire 3 vezes. Enquanto inspira, lembre de uma pessoa que já foi gentil com você. Ao expirar, imagine transferir esse gesto ao seu redor. Pergunte: como posso ser útil hoje, de modo simples? Talvez um elogio honesto, segurar a porta, ajudar alguém numa dúvida. Aplicação prática. Planeje um gesto concreto de utilidade para hoje. Uma mensagem encorajadora, um tempo de atenção a alguém ou um pequeno ato de serviço no trabalho. Não busque reconhecimento. Ofereça com naturalidade. E por fim, uma habilidade que costura todas as anteriores.
A observação serena dos próprios pensamentos. Meditação da observação. Esta meditação é uma prática curta de mindful watching. Observar pensamentos sem entrar neles. A ideia é ganhar espaço entre o pensamento e a ação, reduzindo reatividade. Respire 3 vezes com presença. No último ciclo, pergunte: que pensamentos surgem agora? Apenas observe. Veja-os como nuvens passando no céu da mente, sem agarrar, sem rejeitar. Não precisa trocar nada, apenas notar. Aplicação prática. Durante 2 minutos ao longo do dia, por exemplo antes do almoço, reserve esse exercício de observação. Quando notar que se envolveu num pensamento automático, volte a visualizar a nuvem passando. Esse hábito cria distância e maior liberdade de escolha. Ao fim deste primeiro bloco de meditações, você já tem um mapa prático: propósito, integridade, coragem, autoconhecimento, alegria, intuição, solitude, razão, ser luz e observação. Cada uma delas cabe em poucos minutos e oferece uma âncora diferente para amanhã. Mas não se engane, receber o mapa não é o mesmo que percorrê-lo. A diferença está na aplicação diária. Agora, imagine uma manhã onde você se levanta e, antes dos ruídos, respira com propósito. Onde suas primeiras decisões alinham-se com um valor. Onde você pratica a coragem em pequenos passos. Onde observa sem julgar. E onde um gesto de gentileza acompanha o tom do seu dia. Essa manhã não garante que tudo dará certo, mas escolhe quem você aguenta ser diante do que vier. Escolher é por si só uma forma poderosa de liberdade. Seguindo adiante, vamos aprofundar o jeito prático de encaixar essas meditações numa rotina que funcione para você, com variações para dias mais curtos e dias com espaço maior. Vou mostrar também como combinar 2 práticas em sequência, por exemplo, propósito seguido de coragem, para criar momento. Mas antes de continuarmos, respire mais uma vez. Um ciclo profundo, consciente. Sinta o impacto desse gesto simples. E mantenha em mente a pergunta que vai guiar a próxima etapa. Se amanhã decide quem você aguenta ser, que passo mínimo você pode dar amanhã cedo para testar essa afirmação? Que passo mínimo você pode dar amanhã cedo? Comece pelo mais simples. Decida agora qual das meditações você testará. Feito isso, vamos construir o resto do caminho. Práticas de encaixe, sequências eficientes, adaptações para dias complicados e maneiras de manter a disciplina sem rigidez. A ideia é transformar intenção em hábito, sem que isso vire mais uma fonte de culpa. Pequenos gestos repetidos com gentileza mudam rotina. Insistência com dureza cria resistência. Uma maneira prática de começar é escolher uma sequência curta que funcione para o seu tempo. Para manhãs apertadas, a combinação mais direta é respiração, propósito e um gesto de integridade. Para quem tem um pouco mais de tempo, juntar propósito, coragem e observação cria impulso. Para manhãs que pedem calma, solitude seguida de razão e alegria na jornada acalma e orienta. Pense nas meditações como peças que você monta conforme o dia. Algumas vezes monta um pequeno bloco, outras você expande. O objetivo é que amanhã dê o tom, não que você cumpra um checklist perfeito. Antes de descrever algumas sequências modelos, quero oferecer uma regra simples de encaixe. Cada prática deve ocupar entre 60 segundos e 5 minutos. Menos do que isso mantém o hábito acessível. Um pouco a mais permite aprofundamento. Se você tiver 30 segundos, faça ao menos uma respiração consciente e uma pergunta rápida ao se levantar. Se tiver 20 minutos, combine 3 meditações e aumente a atenção nas respostas internas. Ajuste sem culpa. Consistência é mais poderosa que intensidade ocasional. Sequência para dias curtos. Ao abrir os olhos, sente-se na beirada da cama, mantenha os pés no chão e inspire 3 vezes com calma. Pergunte a si, o que importa hoje? Escolha mentalmente uma tarefa que represente esse propósito. Em seguida, pense em uma atitude coerente com sua integridade, um gesto simples que você manterá nas próximas horas. Finalize com uma pequena ação. Levante-se, abra a janela, beba um copo d'água antes de tocar no telefone. Esse gesto físico sela a intenção e cria uma transição entre o ritual e o mundo. Sequência para gerar impulso. Após a respiração inicial, repita a pergunta do propósito e anote mentalmente a palavra que surgir. Em seguida, identifique um pequeno medo que costuma te travar e decida um passo mínimo para enfrentá-lo. Faça um compromisso de 3 minutos, enviar uma mensagem, começar uma tarefa, falar em voz alta sobre uma ideia. Termine com 2 minutos de observação. Perceba os pensamentos que surgem depois do ato de coragem. Esse fechamento ajuda a integrar emoção e experiência, diminuindo a tendência a reagir por impulso. Sequência para clareza e planejamento. Comece com solitude, 3 minutos de silêncio, olhos fechados ou com foco suave.
Em seguida, aplique a meditação da razão. Coloque na mente o problema mais presente e separe o que depende de você do que não depende. Termine escolhendo uma ação concreta que esteja sob seu controle e registre-a numa lista de um item. Esse processo evita que a ansiedade transforme o desconhecido em catástrofe. Em vez disso, devolve a você energia prática. Para semanas em que você tem espaço, experimente uma prática em que cada manhã tem uma cor diferente. Segunda-feira, propósito. Terça, integridade. Quarta, coragem. Quinta, autoconhecimento. Sexta, alegria na jornada. Sábado, intuição e solitude combinadas. Domingo, observação e preparação suave para a semana. Essa variação evita tédio e permite que cada aspecto seja acolhido com foco. Lembre-se, não é preciso executar as meditações na ordem que eu proponho. Ajuste conforme seu pulso. Agora algumas estratégias para aprender o hábito ao cotidiano sem transformar a manhã em obrigação. Primeiro, a preparação noturna. Deixe um sinal físico que lembre sua intenção. Um post-it no espelho com a frase âncora. Uma garrafa de água ao lado da cama. Um caderno e caneta na mesa. Preparar o ambiente reduz a fricção. Segundo, use o empilhamento de hábitos. Associe a meditação a uma rotina já estabelecida, como escovar os dentes ou tomar o primeiro gole de café. Quando o novo hábito se apoia no antigo, a resistência diminui. Terceiro, mantenha expectativas gentis. Alguns dias a prática vai parecer transformadora, outros será apenas uma respiração seca. Ambos contam. Como medir progresso sem virar escravo de métricas? Prefira relatos qualitativos. No fim do dia, reserve 1 minuto para perguntar: o que mudou hoje por causa do ritual da manhã? Busque 3 sinais simples. Senti menos reatividade. Fiz pelo menos uma escolha alinhada com meu valor. Notei uma beleza no processo. Anote essas observações no seu caderno 2 vezes por semana. Esse registro qualitativo é um combustível discreto que mantém a motivação sem exigir números. Se você trabalha com prazos apertados, relacione cada meditação a tarefas profissionais. Propósito alinha a priorização. Integridade fortalece reputação. Coragem ajuda a propor ideias arriscadas. Razão evita gastar energia em variáveis fora do seu alcance. Meditar por alguns minutos antes de uma reunião importante não é perda de tempo. Frequentemente é economia de energia, porque reduz a reatividade e melhora a tomada de decisões. Experimente praticar a meditação da razão antes de enviar e-mails tensos. Observe como muda o tom da sua comunicação. Para quem é pai ou mãe nos primeiros minutos caóticos do dia, a prática precisa ser enxuta e sustentável. Reserve 60 segundos enquanto espera a criança colocar o sapato. Respire 3 vezes, pergunte rapidamente: qual a minha pequena prioridade hoje? E escolha ser presente nesse momento. Um gesto de integridade pode ser atento durante os primeiros 5 minutos juntos, deixando o celular de lado. No carro ou no caminho, use a observação de pensamentos durante 2 minutos. Pequenos combustíveis de atenção constroem um dia mais ameno. Se o seu horário é de trabalho por turnos ou você dorme em horários incomuns, adapte o ritual ao ponto de transição entre sonolência e vigília. Sempre que possível, faça pelo menos uma respiração consciente e pergunte: como quero me apresentar agora? Ancorar a intenção naquele instante de virada, ao calçar os sapatos, ao acionar a luz, transforma uma madrugada de pressa em uma transição com intenção. Resistência é parte do processo. Haverá manhãs em que a cama parecerá um campo de batalha e a ideia de meditar um luxo inacessível. Nesses dias, aplique a regra dos 2 minutos. Faça algo que dure no máximo 2 minutos. Contar 3 respirações profundas, nomear uma emoção, esticar o corpo. A pequena vitória ativa o circuito de hábito e aumenta a probabilidade de mais uma ação. Evite transformar faltas em castigo. Se você não conseguiu meditar, pergunte com gentileza o que impediu e ajuste o plano para o dia seguinte. Às vezes, a prática entra num platô e perde novidade. Para reavivar, mude o ambiente. Faça a meditação na varanda, no jardim, no banco do carro com o motor desligado. Use um estímulo sensorial diferente, um som natural, um fragmento de música calma, o toque de um tecido. Alternar contexto reativa a curiosidade e ajuda a manter a prática viva. Um ponto importante é a integração da meditação com a linguagem interna. A pergunta que você se faz pela manhã atua como uma lente que filtra experiências. Em vez de "por que isso sempre acontece comigo?", experimente "o que posso fazer agora que me aproxima do que importa?". A mudança de pergunta redireciona a energia de vitimização para a agência.
Observe as perguntas que você repete. Muitas vezes elas são padrões habituais que estabelecem o tom do dia. Substituir a pergunta é uma prática tão importante quanto respirar. Agora proponha um roteiro para os primeiros 7 dias, um desafio acessível que ajuda a ganhar tração. Dia 1. Propósito. Faça 3 respirações e escolha uma tarefa alinhada com seu porquê. Dia 2. Integridade. Identifique e realize uma escolha coerente ao longo do dia. Dia 3. Coragem. Enfrente um pequeno medo com um gesto prático. Dia 4. Autoconhecimento. Observe e nomeie uma emoção sem julgamento. Dia 5. Alegria na jornada. Encontre um detalhe para apreciar e registre mentalmente. Dia 6. Intuição e solitude. Reserve 3 minutos de silêncio e cheque uma sensação interna antes de decidir algo simples. Dia 7. Razão, ser luz e observação. Faça a distinção entre o que depende de você, escolha uma ação útil para o outro e passe 2 minutos observando pensamentos. A cada dia, mantenha uma breve nota de 3 linhas sobre a experiência. No final da semana, leia as anotações e repare nas pequenas mudanças. Algumas palavras sobre a respiração. Ao longo deste roteiro, recomendamos ciclos simples que podem ser feitos sentado ou em pé. Inspire de forma prolongada, mas confortável, sem forçar. Segure um instante natural. Expire de modo mais longo que a inspiração, quando isso for confortável. Essa pequena diferença, em que a expiração é um pouco mais longa, tende a sinalizar ao sistema nervoso que não há emergência. Não é necessário contar obsessivamente. Use a contagem como guia, até se sentir habituado. Se alguma técnica respiratória causar tontura ou desconforto, reduza a profundidade e consulte orientação competente. A recomendação é manter a prática simples e segura. Para quem lida com ansiedade intensa, a estrutura de controle x-aceitação pode ser especialmente libertadora. Em vez de lutar com a ansiedade como se fosse um inimigo a ser derrotado, nomeie: estou sentindo ansiedade agora. Depois pergunte o que está sob seu controle e atue sobre isso em pequenos passos. Esse movimento reduz a sensação de impotência. Novamente, não substitui ajuda profissional quando necessário, mas é uma ferramenta de autogestão que muitas pessoas relatam como útil. Vamos falar sobre linguagem e autocrítica. Quando uma prática é nova, a voz interna pode ser dura. Você falhou, não fez direito, isso não funciona. Responda a essa voz com curiosidade. O que essa crítica tenta proteger? Muitas vezes, autocrítica é um esforço para evitar desconforto futuro, mas acaba gerando mais estresse presente. Trate a si mesmo com a mesma voz compassiva que você usaria com um amigo tentando algo novo. Essa atitude não é permissividade, é eficácia relacional consigo mesmo. Existem ainda aplicações específicas que valem testes. Antes de uma conversa difícil, faça 2 respirações, reconecte-se com o propósito de presença e imagine a outra pessoa com dignidade. Antes de criar conteúdo ou trabalhar numa tarefa criativa, use a meditação da alegria na jornada. Identifique algo que o entusiasme naquele processo. Antes de tomar decisões rápidas, cheque a intuição com um pequeno teste de baixo risco. Esses minutos prévios são escolhas de qualidade que tendem a render durante o dia. Para líderes e quem gerencia equipes, amanhã pode ser um espaço para calibrar a presença. Um ritual matinal curto pode reduzir reatividade e aumentar clareza na tomada de decisões que impactam outras pessoas. Reserve 3 minutos para alinhar seu propósito de liderança naquele dia. Quais valores vão permear suas interações? Que gesto de integridade você tomará para modelar aquilo que espera dos outros? Pequenas intenções claras influenciam o tom coletivo. Se você viaja frequentemente, adapte o ritual ao que for possível. Em hotéis, mantenha a garrafa de água e o caderno prontos. No avião, pratique observação por 2 minutos antes de pôr os fones. Em deslocamentos longos, reze mentalmente, no sentido de repetir a frase âncora como uma afirmação, e veja se a composição muda. A prática não precisa do lugar perfeito, ela precisa da sua atenção disponível. Agora, um exercício prático para aprofundar a meditação da observação. Sente-se confortavelmente. Permita os olhos caírem num ponto sem foco. Respire 3 vezes com presença. Em seguida, imagine que cada pensamento é uma folha que flutua em um rio. Você observa as folhas passarem. Algumas são grandes e chamativas, outras pequenas e discretas.
Não precisa agarrar nenhuma delas. Apenas observe a variedade e a velocidade. Ao fim de 2 minutos, pergunte: que padrão notei? Essa imagem do rio é útil quando sua mente tende a se prender a temas repetidos. A observação deliberada cria espaço entre o estímulo mental e sua resposta. Para treinar a intuição de forma deliberada, proponha pequenos experimentos com retorno. Hoje, tome uma decisão de baixo custo guiada pela sensação interna. Ao final do dia, registre o resultado. Com o tempo, você terá dados particulares para calibrar sua sensibilidade. O intuito não é dar autoridade total para a intuição, mas aprender a integrá-la à razão como fonte complementar de informação. A integração com o corpo é central. Postura influencia estado. Ao praticar de manhã, tente manter a coluna ereta, ombros descontraídos e queixo levemente paralelo ao chão. Um corpo alinhado facilita uma respiração eficiente e uma sensação de presença. Faça um pequeno alongamento ao final do ritual, um giro lento do pescoço, elevação dos braços ou alongamento lateral. O corpo participa da decisão sobre quem você aguenta ser. Vamos falar também sobre vulnerabilidade e expectativas sociais. Muitas vezes, o impulso de parecer forte ou agir como se tivesse tudo sob controle condiciona manhãs a uma pose de eficiência que exaure. Use a manhã como espaço seguro para a honestidade consigo mesmo. Nomeie o cansaço, reconheça a dúvida e trace um passo simples. Ser autêntico não é sinônimo de fraqueza, é base para escolhas mais sustentáveis. E quando o dia explode em demandas e suas intenções são testadas, tenha um plano de resposta curta. Ao perceber que o ritmo do dia sai do controle, pare por 1 minuto. Respire 3 vezes e retome a pergunta do propósito. Se for possível, escolha uma ação que volte a lhe alinhar. Essa pausa curta não resolve tudo, mas reduz a impulsividade e aumenta a probabilidade de decisões coerentes. Pense nela como um botão de reset moral. Para manter a prática no longo prazo, é útil cultivar a curiosidade. Em vez de tratar o hábito como uma regra rígida, veja cada manhã como um pequeno laboratório pessoal. Experimente variações, observe o que muda e registre descobertas. A curiosidade transforma a disciplina em exploração, reduzindo o peso da obrigação. Algumas histórias curtas podem ajudar a materializar a ideia. Imagine uma pessoa que sempre acordava e, ainda no escuro, navegava pelas notificações do celular. As primeiras horas do dia viravam um terreno de comparação e ansiedade. Ao escolher fazer uma respiração consciente e nomear um propósito, essa pessoa começou a guardar energia e a realizar uma tarefa significativa antes de olhar o feed. Não foi uma mudança dramática da noite para o dia, mas a consistência reduziu a sensação de ser arrastada pelas urgências alheias. Outra pessoa, que trabalhava em turnos noturnos, descobriu que sua manhã precisava acontecer ao chegar em casa. 3 minutos de solitude e um gesto de bondade consigo mesmo bastaram para diminuir o desarranjo emocional que costumava invadir o descanso. Se quiser um exemplo prático de como combinar 2 meditações com eficácia, experimente esta sequência: propósito seguido de ser luz. Após as respirações iniciais, determine a tarefa que dá sentido ao dia. Em seguida, decida um gesto que beneficie alguém ao redor. Ao finalizar, verbalize mentalmente: hoje eu priorizo X e ofereço Y. Esse duplo alinhamento, interno e externo, facilita escolhas que são ao mesmo tempo firmes e relacionais. A resistência que aparece quando você tenta criar um ritual muitas vezes se disfarça de justificativas plausíveis. Não tenho tempo, a hora não está boa, hoje estou muito cansado. Reconheça essas justificativas como formas legítimas de avaliar contexto e, ao mesmo tempo, questione se há uma alternativa menor que mantenha o compromisso. O objetivo não é punir, mas preservar uma linha de continuidade. Outro recurso poderoso é o compromisso público leve. Compartilhar com alguém a decisão de tentar a meditação por 7 dias cria um pequeno laço de prestação de contas, não como obrigação punitiva, mas como rede de suporte. Se você prefere privacidade, escreva um bilhete para si mesmo e cole em um local visível. O ato de tornar a intenção um pouco público, mesmo que só para você, aumenta a probabilidade de execução. Também é útil plantar gatilhos sensoriais positivos.
Por exemplo, associe uma fragrância suave ao ritual matinal. Ao sentir o cheiro, seu corpo pode aprender a entrar num estado específico mais rapidamente. Da mesma forma, uma música curta de 20 segundos que você usa exclusivamente para a prática pode funcionar como sinal condicionado. Evite sobrecarregar a prática com elementos externos. O gatilho deve facilitar, não distrair. Ao desenvolver a prática, acontecem duas transformações sutis. A primeira é a reorganização do tempo, onde momentos antes dispersos ganham uma respectiva prioridade. A segunda é uma mudança de identidade incremental. Não se trata de fabricar uma nova pessoa, mas de provar repetidamente que você é capaz de escolhas coerentes. Esse provar é o que a frase âncora significa. Amanhã decide quem você aguenta ser, porque ali você testa, confirma e fortalece a pessoa que quer ser. Uma questão prática que aparece frequentemente é o celular. Ele é uma ferramenta poderosa e uma das maiores fontes de distração. Uma regra que funciona para muitos é manter o celular fora do alcance por pelo menos os primeiros 15 minutos da manhã. Se isso não é possível, configure um modo silencioso e reserve um tempo específico para checagem depois da prática. Pequenas fronteiras tecnológicas protegem seu espaço mental inicial. Você pode também integrar micro-rituais físicos que selam a intenção. Fechar a janela, puxar as cortinas, lavar o rosto com água fria, beber um copo d'água conscientemente. Tais gestos funcionam como sinais que marcam a passagem do estado de sono para o estado de presença. Escolha uma ação que ressoe com você e repita-a regularmente. Com o tempo, o corpo e a mente criarão uma associação. Quando pensar em duração e progressão, prefira a margem baixa. Comece com o mínimo eficiente e aumente quando a prática se tornar confortável. Muitos fracassos em hábitos vêm da ambição exagerada no começo. A consistência suave ganha da intensidade ocasional. Para pessoas criativas, amanhã pode ser o espaço de contato com o que realmente importa artisticamente. Evite deixar as primeiras horas saturadas de demandas externas. Use a meditação do propósito para identificar uma pequena ação criativa de 15 minutos. Rascunhar, descrever uma cena, tocar um instrumento por breves momentos. Esses minutos de cultivo regular alimentam projetos que sem eles ficam sempre para depois. O trabalho com emoções mais duras exige atenção. Quando uma emoção grande surge pela manhã, luto, raiva intensa, tristeza, o ritual pode precisar de delicadeza. Em tais dias, reduza a prática para algo suportável. 3 respirações longas, nomear a emoção e comprometer-se com uma ação de cuidado simples. Beber água, ligar para alguém, caminhar 5 minutos. Se a carga for muito pesada, busque apoio apropriado. As práticas aqui propostas não são substitutos de cuidado profissional quando necessário. Por fim, uma proposta concreta para a integração a longo prazo. Escolha uma meditação âncora e mantenha-a por pelo menos 30 dias consecutivos. A âncora pode ser a meditação do propósito ou da observação. Ao manter o foco, você cria um núcleo de hábito que pode ser expandido depois. A cada semana, revise o efeito percebido e ajuste. Não busque perfeição, busque presença. Voltemos ao que dá sentido a tudo, a noção de escolha. Todos os dias você é convidado a escolher, reagir ao primeiro estímulo que chega ou reservar um pequeno espaço para decidir. Quando você decide, ainda que o dia contrarie suas expectativas, aquela escolha inicial ecoa. Ela não promete um dia sem problemas, mas oferece um ponto de referência do qual você pode voltar. É a diferença entre flutuar à mercê das ondas e remar com um leme que você construiu. Deixe que a frase âncora volte ao centro do seu pensamento agora. Diga mentalmente, com respeito à simplicidade dela: minha manhã decide quem eu aguento ser. Sinta como essa afirmação não é uma regra opressiva, mas um convite para experimentar. Ao praticar essa escolha diariamente, você não apenas faz gestos isolados, você treina uma qualidade de presença que se reflete nas decisões, no tempo dado aos outros e em sua própria tranquilidade. Se você aceitar o desafio, escolha uma meditação para começar amanhã e comprometa-se a praticá-la por 7 dias. Ao fim desses 7 dias, retorne a este vídeo e compartilhe nos comentários o que notou. Uma mudança no tom do dia, uma maior clareza em decisões, um pequeno momento de alegria. Seu relato simples pode inspirar outra pessoa a experimentar também. Amanhã, realmente decide quem você aguenta ser. Não por imposição externa,
mas pelo pequeno exercício de escolher antes de ser escolhido. Cultive seu minuto de presença. Alinhe uma tarefa ao propósito. Repita um gesto de integridade. Pratique coragem em passos manejáveis. Seja gentil consigo mesmo enquanto constrói esse caminho. A prática é um diálogo constante entre intenção e realidade, e cada manhã é uma nova oportunidade para escrever quem você será naquele dia. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que você acredita que pode se beneficiar dessa ideia. Volte aqui depois de 7 dias e conte o que mudou. Seu relato é parte do processo, ele fecha o ciclo entre tentativa e aprendizado, transformando a ideia em comunidade e compromisso. Escolha seu passo mínimo para amanhã e comece. Amanhã está esperando para decidir quem você aguenta ser.